E esse assunto também não é só essa situação que a gente está vendo aqui atrás, né? Aqui, por exemplo, no bairro onde a gente está, muitos furtos de fios, furtos de placas, furtos de hidrômetros, tudo isso colocando a população em situação de risco, também em situação complicada diante de ficarem sem energia, por exemplo, enfim. É uma situação que realmente precisa da atenção do poder público, principalmente da participação do poder legislativo para mudar as leis e deixar a coisa um pouco mais rígida, né? Inclusive, São José tem sido alvo de vândalos e, por causa dessa situação, as placas do centro histórico também estão sendo roubadas, muito provavelmente para serem trocadas por drogas. Essas denúncias a gente confere agora na reportagem da Júlia do Voazan. Florianópolis enfrenta hoje um novo tipo de crime. O alvo agora são os monumentos e as placas históricas. Caminhando pelas praças da capital, o que chama atenção é justamente o que está faltando: um busto sem nome, uma estátua sem história. Quem passa ao lado da casa do governador na Agronômica nem consegue saber quem é o homem homenageado. Uma identidade apagada, que deixa a marca do passado de Florianópolis à mercê de criminosos. Estou sempre fotografando o centro, né? Por isso que me chamou a atenção a questão dos letreiros, e daí fotografo também as placas, porque elas, como tu falou, contam a história da cidade, né? Isso está se perdendo e as placas mesmo e os bustos são insubstituíveis, assim, né? E um dos monumentos que foi alvo de todos esses furtos foi esse aqui, do Coronel Fernando Machado. E ele foi inaugurado há mais de 100 anos e agora está assim. Além de ter várias partes roubadas, ele está completamente vandalizado. Fundida em bronze, a estátua representa muito mais do que os feitos do coronel, que foi considerado um herói na Guerra do Paraguai. Ela fala sobre o momento histórico que Florianópolis e o Brasil estavam enfrentando: o início e a tentativa de uma nova república, o fim do regime anterior e a transformação da cidade. E Fernando Machado esteve ali, observando todas essas transformações desde 1917. Essa memória secular, né, essa estátua, por exemplo, é de 1917, ela acompanha todo um processo de mudança de várias dimensões da sociedade e que é apagada, né? Desaparece. Quem chegar aqui não sabe quem é esse homenageado. Nos bairros centrais, são pelo menos 7 furtos de grandes esculturas. Na Praça Getúlio Vargas, por exemplo, mais 2 placas de bronze foram arrancadas. Crimes que acabaram passando despercebidos. Em nota, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública afirmou que, apesar de realizar operações para garantir a preservação de patrimônios históricos, não recebeu nenhuma denúncia e nem flagrou ocorrências nesse sentido. A Prefeitura, então, assumiu o compromisso de enviar equipes a campo para averiguar o que precisa ser reposto. Uma reposição, no entanto, que nunca será de fato conquistada. Muitas dessas estátuas, né, Bucão Viana, que está na Praça Getúlio Vargas, o próprio Ciro Luz, na cabeceira da Ponte Ciro Luz, o Fernando Machado, elas estão num contexto histórico que a arte ela era imitar, né, tentar copiar com a maior fidelidade possível a vida, né, as pessoas. Segundo a Polícia Militar, cerca de 70% dos furtos da área central da capital são realizados por pessoas em situação de rua. É sempre importante que, quando notarem ou presenciarem o furto disso, que façam um registro para que as autoridades tenham ciência e possam, o mais rápido possível, repor o material, né? Costumamos dizer que é a teoria das janelas quebradas, né? Se você vai permitindo pequenos delitos e não tomando providência, isso vai aumentando. Se você conserta logo no dia seguinte, as pessoas ficam com receio de voltar a vandalizar. Na semana passada, prendemos pessoas que estavam recebendo hidrantes, né, recepcionando hidrantes, materiais, fiação. Então, nós sempre temos operações e estaremos de olho para ver se esses bustos, placas, esse material histórico da cidade não está sendo recepcionado também nesses pontos. É triste, né? Reflexos das metrópoles. Já vi esse filme em outras capitais? A mais emblemática, sem dúvida, é a cidade de São Paulo, que já há pelo menos 2 décadas, mais do que isso, mas vou colocar aqui 20 anos, 2 décadas, sofre com esse tipo de furto. Placa de bronze, que tem valor no mercado paralelo, infelizmente, ou a gente busca alternativas ou intensifica
patrulhamento, né? Mas é difícil, porque é agulha no palheiro, né? Vai furtar aqui, aí você intensifica o patrulhamento, coloca mais rondas, os caras vão para outro lugar. Eles são andarilhos, eles não têm nada a perder, eles pegam isso daí, vendem, trocam por droga. Todo mundo sabe dessa história, não há nenhum segredo disso daí, né? É difícil combater porque as leis são fracas, eles não são punidos, muitas vezes são libertos em audiência de custódia, furtos, a maioria com uma ficha criminal que dá a volta no planeta Terra, mas são considerados de baixo potencial, de baixo potencial ofensivo, e a gente fica nessa, né? Ou a gente troca o material que as placas são feitas, ou a gente vai continuar sendo vítima também desse tipo de crime. Quem está pagando a conta somos eu e você. O que você acha dessa história? 991914706. Pode mandar sua opinião, o canal está sempre aberto. Com a